mais um ponto que a gente, como vendedor, precisa entender, como a palma da nossa mão, que é o planejamento financeiro. Sem isso, a minha empresa não vai para lugar nenhum. Não adianta eu entender de tudo se eu não entendo do financeiro da minha empresa. Porque muitas vezes eu tô achando que eu tô arrasando, que eu tô faturando alto, que eu tô arrasando, e aí quando eu vou olhar, meu Deus do céu, eu fiz isso. Troquei de regime tributário, achando que ia ter uma redução no meu imposto, consequentemente, ia aumentar meu lucro, só que na verdade eu também aumentei o honorário com a contabilidade, eu aumentei o meu tempo ali fazendo uma pesquisa de mercado, e agora eu não tenho tempo nem para embalar direito. Então a gente precisa entender que uma coisa interliga na outra, e ter um bom planejamento financeiro faz toda a diferença. Então, para eu começar o planejamento financeiro da minha empresa, primeiro de tudo, o primeiro passo para entender de qualquer coisa da tua empresa é entender qual é o teu ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É exatamente o quanto a minha empresa, que está começando agora ou que já está aí no mercado, precisa faturar para que eu não tenha nem lucro nem prejuízo. Ou seja, é o ponto zero, é o marco zero. Esse valor eu vou faturar para a minha empresa se manter ali rodando sem lucro, mas também sem prejuízo. Então, eu trouxe até um gráfico aqui que vocês conseguem entender melhor. Então, é exatamente esse meio, tá? O que eu vender desse meio para cima é lucro. Se eu vender desse meio para baixo, é prejuízo. Como que eu sei qual é o meu ponto de equilíbrio? Quando eu sei quanto eu, como empresa, preciso faturar para não ter nem lucro nem prejuízo e para minha empresa atingir o ponto de equilíbrio. Quanto mais rápido eu atingo o meu ponto de equilíbrio, mais rápido eu tenho lucro, tá? Então, se eu tô hoje no dia 9 do mês, vendi lá, cheguei no meu ponto de equilíbrio no dia 9, o que eu vender daqui para frente é lucro. Ou seja, quanto mais rápido eu atingo o meu ponto de equilíbrio, mais lucro eu vou trazer para minha empresa. Se eu não sei qual é o meu ponto de equilíbrio, como eu vou saber se a minha empresa está no lucro ou está no prejuízo? Se está certo ou se está errado? A gente precisa entender sobre isso. E é uma conta básica, tá? Básica. O que você precisa fazer? Pegar os custos fixos da sua empresa e dividir pela tua margem de contribuição, tá? Então, eu trouxe um exemplo para ficar mais fácil. O que é essa margem de contribuição e como que eu vou calcular? Antes de tudo, a margem de contribuição é quanto vai te sobrar depois que você tira todos os custos que você tem para fazer a venda de um produto. Então, eu trouxe um exemplo do Mercado Livre, mas isso vale para Shopee, para Amazon, para venda no comércio físico, para venda no WhatsApp, no Instagram. Você vai pegar todos os custos que você tem para vender um produto e vai abater. Aqui, nesse caso, eu peguei um produto, vou até dar zoom para mim que nem eu estou enxergando, aqui, ó, de R$ 166,93, tá? Então, dentro desse produto, eu tenho a comissão do marketplace. Como ele é um produto no Mercado Livre acima de R$ 79,00, eu tenho que oferecer frete grátis, então eu pago o frete, né? Não existe almoço grátis, eu vou pagar esse frete. Então, eu vou ter a comissão, que nesse caso desse produto, tá vendo? Ó, tarifa de 16,5%. Nesse caso, é de 16,5%. Um frete de R$ 41,95, que também está descrito aqui no print. O custo do produto eu coloquei aqui para vocês de exemplo, então vamos supor que esse produto custe R$ 40,00 e eu pago de imposto 8%. Então, de comissão, os 16,5%, eu vou ter R$ 27,54, que é 16,5% de R$ 166,93, dá R$ 27,54. O frete de R$ 41,95, o custo de R$ 40,00 e R$ 13,35, que é 8% de imposto. O que eu vou fazer? Pegar tudo isso daqui, somar, vai dar os 44,09, abater do 166,93, eu vou abater 27,54, 41,95, R$ 40,00 e R$ 13,35. Pode fazer a conta aí, pegar os 166,93 e abater todos esses custos aqui, vai dar os 44,09. Esse valor é quanto me sobra. Eu vou fazer o quê? Dividir esse valor que me sobra pelo valor de venda e multiplicar por 100 para descobrir em porcentagem. Então, nesse caso, eu tenho uma margem de contribuição de 26%. Então, este produto contribui com 26% para eu pagar os custos da minha empresa. E aí, para eu descobrir o meu ponto de equilíbrio, eu vou pegar os custos fixos e dividir por essa margem de contribuição, tá? Isso daqui, o ideal é a gente fazer por produto, igual eu fiz aqui. E aí sim eu vou achar a média da minha empresa como um todo. Então, eu vou pegar as vendas do dia 1 ao dia 31 de dezembro, vou fazer a margem de contribuição de cada venda, no final eu vou ter a média dessa margem de contribuição, e aí sim eu consigo identificar qual é a margem de contribuição média da minha empresa, tá? Isso daqui é de um produto específico. Mas vamos supor que a média da minha empresa é de 26% de margem de contribuição. E nesse caso aqui é um exemplo fictício, tá? Eu tenho um custo mensal de R$ 15.000 e uma margem de contribuição que a gente acabou de calcular de 26%. Para calcular o ponto de equilíbrio é custo dividido pela margem. Então, eu vou pegar os 15 mil, dividir por 26%.
O meu ponto de equilíbrio, neste caso, é 57.692,30, tá? Então, é 57.700 aí que eu preciso faturar para minha empresa estar ali no marco zero. Nesse caso aqui, eu trouxe o exemplo de uma empresa que está faturando 35 mil, ou seja, está fechando no prejuízo. Não atingiu o ponto de equilíbrio, tá? Então, neste caso aqui, eu estou fechando a minha empresa no prejuízo. Ah, Larissa, mas eu tenho dinheiro para ficar aportando todo mês na minha empresa. Beleza, mas e se você não tem? Então, eu preciso entender. A minha empresa fechou no prejuízo e eu vou colocar dinheiro. A minha empresa está atingindo o ponto de equilíbrio? Não está atingindo. Tudo isso é muito importante para que a gente consiga entender o cenário da nossa empresa de fato e entender como que eu vou fazer a precificação, eu vou precisar aumentar o meu faturamento, eu vou fazer o quê? Eu vou reduzir o meu custo, então, ao invés de aumentar o faturamento, porque se eu faturo 35 e tenho um custo de 15, é um custo muito alto. O que eu preciso fazer? Onde vai ser mais fácil? Vai ser mais fácil aumentar o meu faturamento? Ou vai ser mais fácil eu reduzir o meu custo? E aí entra o quê? Todas as regrinhas que eu estava falando antes para vocês, que quando você entende do teu produto e acha uma brecha ali nos regimes tributários, você consegue identificar se eu consigo ter um benefício ou não no meu nicho, no meu produto, tudo isso dentro da legalidade, não é só não emitir nota fiscal, comprar meia nota, isso não está dentro da lei, nunca vou incentivar vocês a fazerem isso. Nesse caso aqui, a gente entendeu qual é o ponto de equilíbrio da minha empresa. Quando eu encontro o meu ponto de equilíbrio, tem vários outros fatores que são importantes também para a minha empresa, como, por exemplo, identificar qual é o meu ciclo financeiro. O ciclo financeiro, ele é o período desde o momento em que eu compro um produto até a hora que eu recebo o valor da venda daquele produto. Se eu importo, por exemplo, eu preciso de um maior tempo. Por quê? Porque eu vou importar. Aí é o tempo do produto ser produzido, do produto ser enviado. Aí se ele para lá, dá canal vermelho e afins, esse produto vai demorar mais para chegar até mim. Só que eu já paguei o meu fornecedor da importação, paguei à vista. Esse produto demora para chegar. Quando ele chega, eu vou anunciar. E aí sim, eu vou receber o valor da venda desse produto depois que o cliente receber. Eu preciso de um ciclo financeiro muito grande. Eu tenho um ciclo financeiro muito grande. O ciclo financeiro, então, ele é composto pelo prazo médio de estocagem, ou seja, para quanto tempo eu preciso ter esse produto. Não faz sentido eu fazer uma importação para ter um produto para 10 dias. Não tem lógica. Tá? Então, se eu vou importar, eu vou colocar ali para 30, 60, 90 dias. Quando eu tenho ali um prazo médio de estocagem muito alto, isso, consequentemente, eu preciso balancear com outros aspectos, como, por exemplo, prazo de pagamento. Então, eu vou ter um tempo médio de estocagem, que é o quanto tempo eu preciso desse produto no meu estoque. Eu tenho prazo médio de pagamento, ou seja, eu preciso pagar o meu fornecedor à vista, ele me dá 10, 15, 20, 30 dias, em quanto tempo eu preciso pagar esse produto. E o prazo médio de recebimento, ou seja, em quanto tempo esse produto vai chegar até mim. Fiz o pedido, em quanto tempo ele chega. O ciclo financeiro é tudo isso, tá? E como eu vou saber de quanto tempo é o meu ciclo financeiro? Porque se eu importo é um, se eu compro na lojinha aqui da esquina é outro, se eu compro do distribuidor, se eu compro do fabricante, tudo isso vai mudando. E eu preciso saber de quanto tempo é o meu ciclo financeiro para identificar quanto de dinheiro a minha empresa precisa para rodar durante esse período, tá? Então, trazendo um exemplo prático. Um ciclo financeiro de um pedido à vista, por exemplo, tá? Então, eu vou comprar no meu fornecedor e eu tenho que pagar à vista. Prazo médio de estocagem, eu vou estocar o meu produto para 20 dias. Esse fornecedor, quando eu faço o pedido, ele demora 10 dias para me mandar, ou seja, prazo médio de recebimento. E o prazo médio de pagamento é 0. Ou seja, eu tenho que colocar o meu dinheiro na frente. Eu preciso de 30 dias. O meu ciclo financeiro é de 30 dias. Quando eu tenho um prazo de pagamento, tá? Eu trabalho com o dinheiro do meu fornecedor. Então, por exemplo, eu tenho aqui entre prazo médio de estocagem e prazo médio de recebimento 30 dias, só que o meu fornecedor me dá 30 dias para pagar. Eu vou ter 30 menos 30, ciclo financeiro 0. Ou seja, eu trabalho com o dinheiro do meu fornecedor. A minha empresa não precisa ter esse dinheiro em caixa para trabalhar, porque eu estou rodando com o dinheiro de terceiros. Porém, isso é sustentável até certo ponto, tá? A gente precisa tomar cuidado com esses aspectos. Mas beleza, identifiquei qual é o meu ciclo financeiro. Agora eu preciso identificar quanto de dinheiro eu preciso para aguentar esses 30 dias. Quando eu tenho um ciclo financeiro maior, quanto maior é o meu ciclo financeiro, mais dinheiro eu preciso. Então, o nosso trabalho como vendedor é ter esse ciclo financeiro menor, seja comprando menos produto, então tendo um prazo de estocagem menor, tendo um prazo de recebimento menor, então comprando de fornecedores que são mais próximos de você e demoram menos para te entregar, tendo um prazo de pagamento. A estratégia vai depender, mas você tem essas 3 variáveis para mexer, tá?
Dentro disso, para eu saber quanto de dinheiro eu vou precisar para aguentar esses 30 dias, eu vou pegar o meu desembolso médio diário, ou seja, quanto eu gasto por dia na minha empresa. Ah, Larissa, mas eu não fico fazendo Pix todo dia. Não, mas você tem um gasto ali durante um período, você vai dividir por esse período e vai achar quanto você gasta por dia. Não necessariamente, nesse caso aqui, eu tenho um gasto, por exemplo, de 40 mil reais em 90 dias, vou dividir por esse período de 90 dias e acho que eu gasto ali, em média, 444 reais todos os dias, tá? Por dia. Não necessariamente eu não faço Pix, não pago boletos todos os dias de 444 reais. Mas, em média, esse é o meu desembolso médio diário. Se eu tenho um desembolso médio diário de 444 reais por dia, em 30 dias, ou seja, multiplicado por 30, eu vou precisar de R$ 13.333,33 de capital de giro para aguentar um ciclo financeiro de 30 dias. Então, esse bendito desse capital de giro, que é o que prejudica muitos vendedores, porque eu tenho um ciclo financeiro muito alto, muito grande, 30, 50 dias. Consequentemente, eu preciso de cada vez mais capital de giro. O meu fornecedor não me dá prazo de pagamento, então eu tenho que pagar à vista. O meu capital de giro precisa ser maior e às vezes eu não tenho esse valor no meu caixa. Então, é importante a gente usar algumas estratégias para mexer em algumas variáveis para reduzir o meu ciclo financeiro e, consequentemente, eu preciso de menos dinheiro de capital de giro. Então, a gente começa a entender que uma empresa, ela é basicamente uma fórmula matemática. Eu não gosto muito de fórmulas matemáticas e de receitas de bolo e de regras, mas uma empresa é basicamente isso aqui. Faturamento menos os custos e as despesas que a gente tem para vender um produto, para manter uma empresa, e isso no final tem que me dar lucro. Se a minha empresa não me dá lucro, não faz sentido. Ah, Larissa, mas é durante um período, tá tudo calculado, tal. Beleza. Agora, eu tô toda vez só tendo prejuízo. Tô há 5, 10, 20 anos nisso e só tenho prejuízo. Você não tem uma empresa, você está se afundando. Então, se a gente está vendendo em marketplace, se a gente tem qualquer tipo de empresa, toda empresa vai visar o lucro, a não ser que você tenha uma ONG, tá? Mas você precisa de lucro para você manter a tua empresa rodando. Ou aumentar o meu faturamento, diminuindo o meu custo, consequentemente eu aumento o meu lucro. Lembra que eu falei que muita gente foca nisso e aí quer sair do Simples Nacional? Porque quando eu aumento o faturamento, eu estou aumentando o meu imposto e aí eles estão seguindo assim? E eu acho que eu não vou conseguir ter lucro porque o meu imposto está aumentando junto com o meu faturamento. Essa é o clássico do clássico. A pessoa fala assim, eu vou aumentar o meu faturamento, diminuir meus custos e vou aumentar meu lucro. Vou diminuir custo aonde? No imposto. Não, gente. Você pode diminuir na plataforma, no custo da comissão no marketplace. Você pode diminuir comprando o teu produto melhor de uma outra etapa da cadeia produtiva. Essa é uma das formas de aumentar o teu lucro. Outra forma seria aumentando o faturamento, aumentando sim o custo, mas não drasticamente, não tão equilibrado junto com o faturamento. Eu aumento um pouco. Isso, consequentemente, vai sim me trazer um aumento no meu lucro, não tão significativo, mas vai aumentar, tá? Outra forma, manter o meu faturamento, diminuo os meus custos e isso, consequentemente, aumenta o meu lucro. Tem muita gente que precisa, sim, reduzir o custo mantendo o faturamento. Então, não, eu não vou aumentar o meu faturamento. A minha estratégia não vai ser para aumentar o meu faturamento, vai ser para reduzir os meus custos. Então, sei lá, vou para um lugar menor, eu vou comprar o produto para menos tempo, eu vou parar de investir tanto em ads, eu vou melhorar a minha central de promoção, eu vou trocar de marketplace, eu vou começar a, junto com o Mercado Livre e Shopee, também vender no Instagram. Não vai me dar uma escala tão grande quanto me dá o Mercado Livre e a Shopee, mas eu vou conseguir um lucro maior nessas plataformas. Então, eu tenho uma diminuição de custo vendendo no Instagram. Outra maneira também é deixando o custo equilibrado, diminuindo o faturamento e, consequentemente, eu aumento o meu lucro. Sim, eu vou diminuir o meu faturamento para aumentar o meu lucro. Ao invés de aumentar o meu faturamento, eu diminuo, só que eu mantenho os meus custos, tá? E aí, consequentemente, isso vai aumentar o meu lucro também. Então, por exemplo, se eu deixo um produto na promoção, eu, consequentemente, vou vender mais do que se eu tiro esse produto da promoção. Quantas pessoas não sabem? Às vezes eu coloco um produto, ele só vende na promoção, quando eu tiro, ele não vende mais. Às vezes a nossa estratégia vai ser, não, vamos tirar esse produto da promoção, ou vamos desativar o ads desse produto, vai cair um pouco o faturamento, só que o nosso foco agora vai ser manter esses custos
para aumentar o meu lucro, tá? Então, é uma das formas também. Existem N maneiras da gente conseguir aumentar o lucro na nossa empresa. O que eu trouxe para vocês aqui hoje são algumas regrinhas tributárias que vocês podem ter vantagem a depender do produto de vocês, a depender da localização que vocês estão, da localização que vocês vão abrir a empresa de vocês, de como vocês vão trabalhar os kits. Lembra que eu falei do cara que colocou o Whey mais um livro de receitas e conseguiu uma redução no ICMS? Então, são vários aspectos que eu vou identificando dentro da minha empresa para sempre visar aumentar o meu lucro.